Olá, amigos do Metrópolis. Olha, para começar essa entrevista de hoje, eu vou ler uma nota que eu publiquei no dia 17 de janeiro de 2020, desse ano, depois de meses de apuração. Uma nota simples e direta. Aos 89 anos, o apresentador Silvio Santos é citado em um processo de paternidade aberto por Clemoseide Lundgren, decoradora, que procurou a justiça para ser reconhecida como filha legítima do dono do SBT. O processo, que corre em segredo de justiça, pede a investigação de paternidade de Clemoseide, que, de acordo com relatos de sua mãe, seria filha de Silvio Santos. Pois bem, eu estou aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu vim ao encontro de Clemoseide Lundgren. Dona Clemoseide. Prazer imenso. Prazer meu, enorme. Primeiro, muito obrigado por me receber. Muito obrigada a você também. Nós já nos falamos há muito tempo, né? Sim. Você se tornou para mim uma pessoa muito especial. E a senhora é muito especial para mim. Você tem um brilho lindo, um carisma maravilhoso. Maravilhosa senhora. Eu queria que só, já de cara, a senhora se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Quem é a senhora? Eu sou Clemoseide Lundgren, nasci aqui no sul do Brasil, sou uma pessoa eclética, de muito conhecimento da vida e sou feliz. Fui feliz sempre do jeito que deu para ser, mas eu gosto de me sentir e fazer as pessoas ao meu redor felizes. Tenho uma família maravilhosa, meus filhos, amo meus filhos, minha família, meus amigos, meus professores, minha pátria. Na segunda matéria que eu publiquei sobre o seu caso, terminei a matéria da seguinte maneira. Fato é que ainda muitas perguntas sem respostas nessa história, até porque nós não sabíamos ainda. Como o Silvio conheceu a mãe de Clemoseide? Por que ela só decidiu entrar na justiça há 4 anos? E quais são as suas intenções ao ser legitimada filha do dono do baú? São muitas questões, vamos por partes. A primeira, repita aqui. A primeira, como o Silvio conheceu a mãe de Dona Clemoseide? A minha mãe me conta que eu conheceu em Curitiba. Às vezes eu acho ela confusa, porque ele também dizem que esteve em Ponta Grossa, ela também tem a família, né, que ele andava vendendo, tanto lá. Eu cheguei agora, após essa notícia que você me deu, me investigar de certas formas, assim, as coisas, e parece-me que também ele esteve em Ponta Grossa. Então, eu acredito, minha mãe já está assim bem idosa, mas ela afirma Curitiba, quando ela me contou a primeira vez. Isso no ano de? De 1949, né? Porque 1949. Eu nasci em 50. Sim, 1949. E como foi que ela conheceu ele? Eu acho que foi vendo ele trabalhar como camelô, não foi no tempo de riqueza, ele era jovem, estava recentemente na sua profissão, talvez, e ela também jovem. Uhum. Aqui no Sul? Aqui no Sul. Uhum. Assim ela me contou. E foi um relacionamento? Foi um relacionamento, não foi um relacionamento longo, mas também não foi curto. Assim, acho que em 1 ano eles se viram muitas vezes, e depois ele foi embora, e ela não sabia que estava grávida. Então ele não sabia disso. Para ele, acho que deve ter sido uma surpresa, de repente, com tantos anos, alguém o procurar. Imagino. Né? Mas é que na minha história eu não consegui fazer isso antes, né? Porque ele mesmo, assim, os advogados falam, por que não antes? Mas as circunstâncias da vida de cada um é uma história, né? Vamos contar da sua história, então, a partir de agora. Sim. A senhora, por que a senhora tem 2 certidões de nascimento e por isso também fez com que o processo se alongasse, né? Mais do que deveria? Sim. Eu tenho 2 certidões porque a minha mãe, quando eu tinha 2 meses, uma pessoa quis casar-se com ela e não me aceitou, entende? E daí para ela era muito importante naquele tempo, uma moça que ficasse mãe solteira. Se hoje ainda tem preconceito, se imagina naquele tempo. Ela achava que devia ser satisfação para a família, né, para ela ser respeitada. Então ela aceitou esse casamento. Aí um primo dela, que foi meu pai adotivo, eles tinham um filho primogênito que morreu com 4 meses quando eu estava com 2, de meningite. E eles estavam no maior desespero. E a irmã dela até sugeriu, porque a irmã não conseguia ficar com ela, comigo, né? Por causa que ela tinha as crianças pequenas, essa minha tia era professora, né? Então ela disse, você procura o nosso primo
e eles estão num luto muito grande. Eu acredito que eles vão te ajudar. E nesse tempo você convence teu marido a aceitar a Clemoseide, né? Aí foi o que ela fez. Ela procurou meu pai, né, no quartel, que ele estava iniciando a carreira militar. Era jovem, meu pai, tinha 19 anos na época. E a minha mãe, 16, os adotivos, né? Nossa, eles estenderam os braços para mim, me aceitaram. 3 anos da minha vida, assim, eu vivi eu acredito, um céu. Eu lembro até 4 anos, assim, o início. Lembro. Muito, acho que fui uma criança muito saudável, porque eu consigo me lembrar de todo o meu passado. Sim. Então eu lembro que eles me puseram na escolinha maternal. E a senhora, a sua mãe lhe informou sobre seu pai sem saber exatamente quem era. A senhora foi tomar conhecimento de quem era seu pai por volta dos anos 80. Em 84, a senhora tentou, através do Moacir Franco, chegar até ele. Não conseguiu. Não. Tá. De 84 a 2016, por que a senhora não procurou, por vias legais, o reconhecimento da paternidade? Nesse período, como eu te disse, eu já estava trabalhando para suprir em casa as necessidades também que vieram surgindo. Da sua família. Aí conheci meu marido, meu atual marido. Segundo marido. Estamos casados já há 35 anos, né? Sim. E daí, ele sendo europeu, comecei a atender as necessidades dele lá, que ele é de lá. Tem a senhora começou a passar períodos lá fora, períodos aqui no Brasil. Períodos lá, aqui, e encaminhando meus filhos também junto com isso. Nunca os deixei, meu filho, né, terminando a faculdade, Desirê, ainda buscando, né, o seu caminho. E aí agora... Mas sempre ficou esse vazio dentro da senhora. Sim. Aí a minha filha um dia chegou da faculdade para mim e disse: mãe, eu estou tendo muita agora aula de direito de família e me mexeu isso a sua situação, que a senhora tem essa angústia de saber um pouco da... O seu direito. O meu direito, né? Aí ela disse: vamos buscar isso, mãe, pelos caminhos certos agora. E daí foi que foi entrar através das minhas advogadas, né? Aí 2015, as duas, né? 2016, 2015, elas, através delas, então elas entraram pelo Fórum de Balneário, mas a juíza transferiu para São Paulo, né? Para o Fórum de Osasco, que é próximo à moradia da pessoa citada, a sede do SBT, né? Em Osasco. Em Osasco. Passou para lá e aí a juíza também citou meus pais adotivos para explicar o porquê dessa dupla adoção. Então vamos esclarecer. Então, assim, nesse processo de reconhecimento de paternidade, a juíza chegou e se deparou com 2 certidões de nascimento. 2 certidões. E aí ela falou: mas como assim? Aí a senhora explicou, através de seus advogados, que a senhora foi adotada e ela acionou, então, queria acionar os seus pais adotivos que já estão mortos. Ambos. Sim. E aí teve que citar todos os seus irmãos. Me citou todos os meus irmãos, irmãs, né? Um irmão meu já faleceu, mas as irmãs, né? E uma mora aqui, outra ali, né? Isso demorou? 2 anos. 2 anos? 2 anos, porque cada citação parece que por lei tem 45 dias de prazo e de trâmites, né? E a demora da justiça normal. Amorosa, né? Que é a nossa justiça amorosa. E daí demorou isso tudo. E quando é que a justiça decidiu? Bom, cabe sim essa história plausível, porque a justiça tem que decidir se essa história tem fundamento ou não. Sim. Porque senão vai ser a cada dia um exame de paternidade diferente, né? Então... Ela já determinou o DNA e a gente está apenas aguardando a marcação da data. Já está... Já determinou? Determinou. E essa determinação foi antes da pandemia? Foi, acho que umas 2 semanas ou um mês, uma coisa assim, antes da pandemia. Por isso que agora, a qualquer momento, talvez, já possa vir a data. Está andando. Devagar, mas está andando. A senhora, as suas advogadas, a sua filha, alguém teve algum retorno por parte da assessoria jurídica do Silvio Santos? Reconhecimento de uma maneira, não através da justiça, mas de uma maneira... Sim, extrajudicial. Extrajudicial. A gente tentou, tanto é que eu tentei ir no programa do Moacir lá, né, com a minha costureira, em 84, e ainda antes de assinar a minha procuração para minhas advogadas, né, para a doutora Ana Lúcia e para a doutora Maria Fernanda, eu escrevi uma carta para ele. Eu levei 1 mês para fazer essa carta.
Meu Deus, conversava com Jesus todas as noites. Como que eu vou fazer essa carta? A senhora enviou a carta? Enviei a carta. Para onde? Mandei para minhas advogadas e elas encaminharam para o escritório dos advogados dele. Do SBT? Sim. E o que eu soube... O que a senhora dizia na carta? Ai, só se eu tenho cópia dela, mas não está aqui. A senhora lembra mais ou menos? Eu lembro que eu falei assim, que eu gostaria muito de fazer, assim, particular, né? O reconhecimento de uma maneira privada. De maneira não privada. Pública. Não pública. E que era um ano assim, de muito agito, né? Que estava final de governo tal. Eu disse, está tanta corrupção nesse país, o senhor pode vir a fazer um escândalo, eu não quero isso para o senhor. Não sei se foi exatamente com essas palavras, mas o que eu quis dar a entender para ele, que eu não me importava de fazer particular, que minha ansiedade era só de saber se sim, se não, sem interesse nenhum, ainda botei, sem interesse nenhum material, porque eu não sou rica, milionária, mas não sou, também não preciso assim de pensar nesse lado, né? Meu lado você já acompanhou. É o emocional. Que era meu emocional saber, porque até se ele for meu pai, eu vou me sentir muito feliz, né? Ter um pai como ele. Mas a busca para saber se sim ou não, né? Só isso. E daí foi isso que aconteceu. Essa carta não teve nenhum tipo de resposta. Os advogados disseram, para o seu escritório, que era melhor buscar a justiça. Que ele disse que talvez foi o que ele disse, né? Não posso afirmar. Sim. Mas foi através dos advogados, foi dito? Foi dito isso, que eu devia procurar a justiça, que se ele fosse pai, ele não fugiria às responsabilidades. Nesse momento, eu pensei, puxa, ele é a pessoa que eu acredito, que como ser humano. A atitude dele, para mim, foi nobre. Sim. Porque eu insistindo de fazer de uma maneira que facilitava para ele, não esse envolvimento todo. Mas ele prefere que seja da maneira correta. E ele não fugiu da raia, como diz, né? Ele não fugiu, ele disse, não, eu quero... O que eu entendi, né, pelo recado dos advogados, que ele disse, não, ela que faça. E não tenho bem certeza se foi os advogados que comentaram ou ele, mas esse outro texto veio para mim assim, por que essa moça deixou passar tantos anos? Exato. Mas agora, com a sua explicação, dá para entender. A senhora tinha sua vida, por muitas vezes a senhora não foi fiquei impedida. Apegada a isso, tentava, claro, não fiz disso Não fez disso a sua vida? Não, eu fui vivendo, cuidando das minhas responsabilidades, realizando meu sonho profissional. E é importante a gente citar o seguinte, no primeiro momento, a senhora nem sabia quem era. Nem. E seu primeiro marido, a impediu de assinar qualquer tipo de papel para a sua mãe. Sim. Que ainda... Para a advogada que ela trouxe. Para a advogada da sua mãe, exatamente. Sim. Num segundo momento, a senhora já, sem o seu segundo marido, sem o seu primeiro marido, já com o seu segundo marido, já estava num outro ritmo de vida, entre Brasil e Europa, cuidando e criando dos seus filhos e cuidando da sua vida profissional. Sim. E calhou da sua filha justamente escolher o direito. Sim. Como profissão. Sim. E durante a faculdade, estudando direito familiar, sim, ela viu esse vazio que a senhora carrega dentro de si. E eu acho que isso incomodava ela também, né? Porque eles cresceram, a gente fazendo brincadeiras, a gente faz, sabe, brasileiro como que é, brincadeiras? Né? Brincadeira, meu filho ri igual ele, né? Aí as pessoas acham que meu filho é parecido com ele. A gente fica na dúvida, né? Às vezes eu olho assim, será que a gente não está pensando assim sugestivamente? E daí ele ri igual ele, força-se o riso bem igual, assim. É uma brincadeira de família que essa busca não aconteceu até então. Então a gente brincava. Mas as coisas vão se tornando sérias. Para mim se tornou mais sério ainda quando eu comecei a ver a família dele, assim. Eu me identifiquei assim com a Patrícia, sendo artista, achei ela linda, maravilhosa. Assim aí me deu aquela vontade de conhecer. Assim será que eu sou mesmo alguma coisa dessa gente? A gente fica com esse sonho na cabeça também de realizar, assim, a elucidar, né? Elucidar. Já que essa história vem me acompanhando assim. A vida toda. A senhora não tem noção do que a senhora vai fazer? Do que a senhora... Primeiro de tudo, eu quero conhecer esse homem, dar um abraço nele. Ele, acho que ficou tão surpreso quanto eu, né? Por ficar com essa confirmação.
Porque isso aí vai ser um acontecimento assim, que o Brasil todo vai estar acompanhando isso tudo que a gente está conversando, vai vibrar, né? Porque ele é um querido de todo mundo, né? E eu vou ficar assim, em estado de graça, acho. Não sei. É importante. Vai ser uma coisa muito linda na minha vida, assim, saber, já que já tenho um pai, e se for ele, por ele ser um ídolo. E também eu sempre o admirei muito, né? Que essa história me acompanha há tantos anos. Se não for, né? A vida continua, mas vai ser arrumado meus documentos, daí tudo também, né? Mas se for, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. É importante que a gente passe aqui para as pessoas que estão acompanhando a sua necessidade de conhecer, né? Conhecer a verdade. O seu pai. A verdade. É um direito que todo brasileiro tem, todo ser humano tem. Né? E não é o caso da senhora apenas. Todo ser humano que não tem um pai registrado e que pode ir atrás, deve ir atrás, que merece esse direito. Isso sirva de exemplo para tantos filhos por aí que não buscam seus pais. Se tem oportunidade de buscar a sua verdade, porque eu acho que a mentira é uma coisa muito, muito ruim na vida. E se ele não quiser conhecê-la? Vou respeitar. Eu duvido que ele não queira me conhecer. Não vejo isso tão forte nele. Ele não é uma pessoa amarga. Não. Ele é uma pessoa totalmente bondosa. Sim. E um filho ou não filho, ele já teve outros filhos que o procuraram, né? É importante ressaltar o seguinte, porque nós reportamos que a dona Clemoseide é o 4º pedido de DNA já feito na Justiça Brasileira em relação ao senhor Silvio Santos. Desses 4 pedidos, 3 a Justiça considerou... 2 a Justiça viu que não procediam essas afirmações, o DNA mostrou que não era pai, e outro caso foi feito um acordo na Justiça, não é isso? A senhora é a 4ª. Isso aí eu acompanhei, eu tenho. Sim. E aí a senhora acha que, sendo legitimada, a senhora vai encontrar o verdadeiro seu pai de frente a frente? Aí o que a senhora espera? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar os resultados primeiro. Essa história emociona muito a senhora, né? Me emociona. E o que eu quero dizer para o Brasil, assim, que quando eu lançar meu livro, eles vão entender melhor. Porque eu estou contando coisas aqui e tem coisas que eu não posso falar. É muito forte no meu viver. Eu queria que a senhora aproveitasse a câmera, olhasse como se estivesse olhando para o Silvio Santos e desse sua mensagem para ele. Nossa, que forte, hein? Que forte. Fica calma. Não sei. Só posso dizer assim, me queira bem. Não me julgue. Eu não posso ser julgada. Me dê um abraço um dia. Só isso. Tenta me conhecer. Não me julgue. Não acredite nos venenos que vai surgir depois dessa reportagem. Como eu engoli muitas da primeira. Quando vazou, né? Que eu não tive essa culpa. Deus é testemunho disso. Mas eu posso dizer que lhe admiro muito, 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 muito. Sou muito sua fã, acompanho a sua carreira na medida que me foi possível. Mas o que me encantei mesmo foi com a sua família. Acho maravilhosa a família que o senhor tem. Acho que vale mais que toda a riqueza que o senhor tem é a sua família. Nossa. Uma esposa linda, culta. Eu amei te conhecer, Léo. Você é uma pessoa incrível. Nossa. Você tem uma estrela de taurino que eu te invejo, assim, no bom sentido. Tá? Obrigado. Você é transparente. Obrigado. Acho que foi Deus que te colocou para dar um andamento nisso também, de certa forma. Porque não tem maldade no seu coração. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. Muito emocionado com a sua história. E você ter vindo na minha casa é uma honra. Me trouxe um pouco de doçura. Muito. Obrigada. É isso, gente. Obrigado. Fica com Deus. Amém.